Muito bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele ilumina todos os nossos caminhos neste dia, porque assim como na terra é no céu. Então Deus, Ele é aquele que vai à nossa dianteira todos os dias da nossa vida. Se nós confiarmos e acreditarmos, então Ele permanecerá em nós e nós também permaneceremos nele. E a palavra de hoje está no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 14. Provérbios 14 e verso 12. É muito interessante para o nosso aprendizado. Olha só, versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mais uma vez, Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Olha só, esta mensagem, ela não é feita de qualquer uma maneira. Essa frase foi de alguém que, por ter passado por muitas e muitas experiências, por às vezes teimar com Deus, por não ouvir a voz de Deus, ele acabou pagando um preço muito alto. E a gente vamos pegando experiência aonde mais a gente sofre. A área que mais você sofreu na vida é a área que mais você consegue ter um aprendizado nela. Você tem uma lição própria. Você pode descrever por onde entrar e por onde sair, porque você sentiu na pele, você já passou por aquilo. Nós podemos dar na Bíblia vários e vários exemplos. Eu vou começar dando o exemplo de Sansão. A Bíblia diz que ele se apaixonou pelas filhas dos filisteus. E o pai e a mãe de Sansão diziam: meu filho, porventura não há moças do povo de Israel? Por que você quer se apaixonar com a filha dos nossos inimigos? Mas a Bíblia disse que Sansão estava cego. Ele não percebia o grau do risco que ele estava enfrentando. E assim ele temou. Ele pensava que seria caminhos felizes quando ele se apaixonou por Dalila. Olha o que está dizendo em Provérbios, que há caminho que parece certo ao homem, mas no final é caminho de morte. Então, Sansão não teve jeito. Muitos conselhos e os ditados, os antigos diziam que se o conselho fosse bom a gente não daria, mas venderia. Ainda mais um conselho vindo do seu próprio pai. Mas ele não ouviu seu pai, ele não ouviu sua mãe. E o final de tudo você conhece a história. Dalila o enganou, e os seus homens, que eram seus inimigos, furaram seus olhos, e foi grande a sua ruína. Então você vê também vários e vários exemplos na Bíblia de homens que apostavam em algo, que acreditavam no seu próprio coração, mas no final foi o caminho de morte. Vou te dar um outro exemplo do rei Asa. O rei Asa, ele era um homem temente a Deus, confiava em Deus. Uma vez os etíopes vieram contra ele, zerar uma grande multidão. E a Bíblia disse que o rei Asa disse: Senhor, eu não tenho força, eu não consigo pelejar contra essa grande multidão que vem contra mim. E a Bíblia diz que Deus fortaleceu e disse: olha, essa guerra, ela não é sua, mas ela é do Senhor. Deus vai pelejar e vai destruir todo esse exército que vem contra você. E assim, o rei Asa, ele teve uma grande vitória. Mas após essa vitória, Deus mandou um profeta até ele dizer assim: olha, eu estarei convosco enquanto vós me buscardes. Isso é muito importante. Eu estarei convosco enquanto vós me buscardes. No momento que vós deixará, eu também te deixarei. Deus ainda
colocou essa afirmação, chamando essa atenção, esse aviso. Mas a Bíblia disse que o rei Asa, ele não deu ouvido a isso e fez aliança com o rei da Síria. Quando ele estava fazendo aliança com o rei da Síria, ele sabia quem era o rei da Síria, alguém que não tinha nada com Deus. Mas para ele, no coração dele, ele estava fazendo tudo de bom, sem saber que no final foi caminho de morte. Quando ele fez aliança com o rei da Síria, passados não muitos dias, ele sentiu uma doença nos seus pés. E essa doença era uma doença crônica e muito grave. E a Bíblia diz que na sua doença, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. A Bíblia diz que morreu Asa e foi sepultado juntamente, no sepulcro do seu pai. Então, eu queria que você entendesse que nós não sabemos o que vai se suceder amanhã, semana que vem, o mês que vem. Quando nós criamos algo e vivemos naquilo que nós criamos, é preciso primeiro nós analisarmos. Espera aí, deixa eu ver se Deus ele está comigo aqui, nesses meus projetos, nesses meus planos, porque o homem ele tem uma falsa percepção da realidade, não é verdade? Quantas vezes você sofreu por você apostar em algo e no final aquilo era caminho de morte? Só que isso vai te dando uma grande experiência, ao ponto de você ficar mais robusto na fé, na perseverança. Então você já consegue, como diz aquele ditado popular, em um senso comum, que o gato escaldado tem medo de água fria. Então, na verdade, a Bíblia vai mostrando nós e revelando a sua palavra que há caminhos para o homem. Provérbio 16 diz: o homem é puro diante dos seus olhos, mas o Senhor examina o coração. O homem pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Então, já que nós temos uma falsa percepção da realidade, já que nós não conhecemos o interior de cada pessoa, você não conhece o interior de alguém. O homem, olha a aparência. Você conhece alguém em partes, não é verdade? Mas você nunca sabe o que mora dentro do interior daquela pessoa. Então nós devemos todos os dias se apegar na palavra verdadeira e deixar que Deus firma os nossos passos. A Bíblia diz que Deus firma os passos do homem que teme a Deus. E assim Ele vai te livrando das ciladas. Assim Ele vai abrindo o seu entendimento para que você venha ter a realidade, que a sua percepção seja da realidade do mundo ao qual estamos inseridos. E assim você verá com mais clareza o inimigo que estava à tua espreita. Assim você vai começar a ter um discernimento espiritual. E você vai começar a observar as estratégias do diabo, como ele trabalha, como ele é astuto e sagaz, como ele tenta te entrelaçar com a palavra, como que ele tenta arruinar, inflamar a tua paz por causa de uma má notícia. Então você vai ficando cada dia mais sábio, prudente. Você vai ser mais cada dia sábio e prudente, sensato. Você vai começar a perceber qual é o campo que o diabo tenta trabalhar, quais são as suas estratégias. Então você se torna um guerreiro neste mundo tenebroso. Você torna alguém que consegue ter essa visão espiritual. E no momento que você entende isso, você consegue vencer todas as armas forjadas do maligno. Você consegue vencer ele porque você sabe que por trás de muitas coisas, de contendas e dissensões, ali está ele, está o dedo dele, tentando te destruir, te levar para a ruína. Que Deus ilumine o teu coração, que Deus ilumine os teus passos, porque, repetindo de novo, há caminho que parece ser ao homem
Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Assim como um boi, um animal, né, melhor o boi, que ele é irracional, né? Ele é conduzido, às vezes atraído por algo, por um sal, e acaba levando ele no embarcador, e ali naquele caminho do tronco para o caminhão será o último dia da vida dele. Ali é um caminho de morte, mas ele às vezes foi induzido por algo, e ele acaba achando que ali ele vai ser feliz, mas no final será caminho de morte. Que Deus te livre com esta palavra de todos os caminhos que te leva ao desespero. O caminho da morte nós conseguimos enxergar a partir desta palavra. Que você venha ter uma realidade da percepção do mundo que você está inserido. Lembra que Jesus falou: o mundo jaz no maligno. Então, quando as pessoas não têm essa realidade, elas acabam sofrendo muito, porque elas esperam muito das pessoas e no final elas recebem muito pouco daquilo que elas imaginariam. Elas têm uma variação muito grande, o contraste é muito grande. Viva todos os dias com a palavra de Deus e você vai se livrar das cobras e escorpiões deste mundo tenebroso, de todos os predadores que estão tentando dar o bote em você. Quando você tem essa realidade, então você começa a ser mais espiritual e começa a tratar todos esses problemas com a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que nós venhamos ser prudentes, sóbrios e vigilantes. Sabemos que o mundo é mau e sabemos também que se nós guardarmos a Tua palavra e vivermos ela, o Senhor também guardará a nossa vida. Então, meu Pai, que as pessoas entendam que o mundo não é um mar de rosa e que sofremos muitas variações. Pai querido, que o Senhor mostre-nos o caminho todos os dias, que possamos obedecer a Tua voz, somente a Tua voz. Livra, meu Pai, e nos guarda, nos proteja com o Teu manto sagrado. Livra essa família, livra essa casa, que todos nessa casa venham ter discernimento das artimanhas do diabo, que tenta te induzir ao erro, que tenta te levar para o caminho da morte, que nós venhamos enxergar esses caminhos. Pai querido, assim nós abençoamos a família, os filhos, o projeto de todos que receberem essa palavra, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um ótimo dia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, receba sempre uma palavra de fé e de motivação e de salvação para a tua alma. Vamos ficando por aqui. Um ótimo final de semana. Domingo, Santa Ceia. Santa Ceia do Senhor, domingo às 8 horas. Venha também tomar um café da manhã junto conosco. Quero convidar todos que estão ouvindo esse áudio. Venha estar aqui, Avenida Humaitá, 3750. Venha estar conosco. Você que é aqui de Colorado do Oeste, vem estar conosco. Santa Ceia, às 8 horas da manhã. Um forte abraço, bom final de semana com a presença de Deus. Lembra da palavra, que há caminho para o homem que parece ser caminho feliz, porém, no final, era um caminho de morte. Fique todos com Deus.